Olá, mais um quadro Gente de Vitória. Um abraço para você que está aí na TV e News conosco. É muito bom estar aqui com você neste momento, falando de gente de sucesso, de gente de vitória, de gente que conquista, mas para chegar à vitória tem lutas. É só você ter fé em Deus que você chega aonde você almeja, né? Os seus sonhos. Nós vamos falar hoje, né, com uma pessoa daqui da nossa cidade, um jovem, que ele vai contar a história dele, como ele chegou, né, aonde ele está. Mas nós, às vezes, assistimos, né, alguns programas até de fora da nossa cidade, do nosso estado, e a gente se impressiona com as histórias das pessoas, mas sem imaginar que estamos pertinho de gente que tem muita história interessante, como aqui em Itabuna também. Pessoas que venceram para chegar onde estão. E essa fé em Deus, né, é que nos leva a chegar, a realizar sonhos e projetos. Nós vamos falar hoje com o empresário, né, da área da beleza, é Alan Cássio Novaes. Ele vai contar agora a história dele, como tudo começou na vida dele, como ele chegou até aqui. Nós vamos conhecer a história deste homem de fé, onde Deus preparou caminhos para ele trilhar. Então, Alan, é com muita alegria que você está aqui hoje, né? Conhecendo a tua história, trazendo você aqui hoje. É assim um momento muito especial. Seja bem-vindo no nosso quadro Gente de Vitória. E contar a sua história agora, né? Não só para mim, mas para todos que estão aqui agora nos assistindo, conhecer, né, a história de Alan. Alan, ele é presbítero também, né, da Igreja Assembleia de Deus. Então, nós vamos conversar aqui onde é que tudo começou, né, Alan? A gente vai falar primeiro aqui Tentar resumir, né? da sua infância, né? Como a gente estava já conversando nos bastidores. Você ali, sua avó que vendia mingau, como é que tudo começou? Você começou a ter esse despertamento, esse espírito empreendedor, né? Porque você viu sua avó vendendo mingau e ajudando ela, né? Isso. Mas, primeiramente eu quero agradecer a Deus, né? Que Ele é o dono de todas as coisas. A TVI, na pessoa da nossa irmã Vitória, que a gente já se conhece há uns 13 anos, né? Eu quero agradecer a Deus pela vida, pela sua vida, por esse programa. E sei que tudo isso está acontecendo porque o Senhor, Ele prepara todas as coisas, né? Eu sei que eu já fiz alguma matéria com a senhora, acho que foi 2008, quando eu levei o salão para o centro da cidade. Mas sou muito grato. E falando da infância, eu nasci aqui em Itabuna, em 1979. Daqui eu fui para Belmonte, acho que eu tinha 1 ano, 2 anos, e voltei com 3. Minha avó morava em Belmonte, minha mãe veio para aqui como as adolescentes daquela época, né, que saía de cidade pequena e vinha trabalhar em Itabuna. Itabuna era a esperança do povo dessa região. E minha avó começou, ela botou uma barraca aqui na Juraci Magalhães, ali na porta de Valdemir Andrade, que era chamado naquela época, perto da Praça de Táxi. E eu vi sempre minha avó trabalhando. E a gente, lá em casa, tem eu e um primo meu que era muito ligado a ela, que nós dois somos, assim, comerciantes. Hoje ele é mascate, ele é mais novo do que eu, 3 anos. Mas, vendo ela ali trabalhando na barraca, ela chegou a sustentar toda a casa com aquela barraca. Ela acordava, dormia pouco. Ela acordava 2 da manhã. E às vezes dormia lá para meia-noite, 11 horas da noite. E ela era uma pessoa que conheceu Jesus
ela dizia que conheceu Jesus com 17, 16 anos, mas ela foi morar na roça e só voltou com 26 anos, 10 anos depois. Mas ela disse que conheceu e guardou aquela semente. Que mora na roça naquela época não vinha na cidade, né? Às vezes uma pessoa da roça que vinha fazer a feira, que era o marido dela, meu avô Simão, que eu não conheci, né? Quando nasci ele já tinha falecido. E quando ela voltou para a cidade com 26 anos, já em 68, ela se batizou. E nunca abandonou a fé. Com toda a dificuldade que a gente teve na época, e a época também era difícil, ela criou a gente no Evangelho, criou os filhos dela e criou também os netos. Eu nasci em um lar assembleiano e ali desde muito criança a gente cantava Qual era o no nome dela? Margarida Francisca Novaes. E a gente foram criados ali na igreja, cantando no grupo de criança. Como eu moro na Rua 20, no Parque Boa Vista, tem uma igreja em frente à minha casa, que é a Assembleia de Deus também. E ali a gente sempre participava das viagens de evangelização, as vigílias nas fazendas. E a gente, você criando uma criança em um lar cristão, às vezes você não percebe a grandeza que está fazendo com aquela criança, né? Além de você ensinar o evangelho, você também ensina com o seu comportamento. E, como eu estava falando com a senhora mais cedo, eu aprendi a seguir o grupo de evangelização muito cedo. Quando eu tinha 14 anos, eu sempre gostei, quando eu tomei uma decisão de servir realmente a Jesus, porque mesmo criado no lar cristão, a gente sabia que tinha que tomar uma decisão com Jesus. E eu tomei essa decisão aos 13 anos. E ali foi um grande mover, tanto na minha vida, tanto na vida da minha família. Mesmo todo mundo sendo crente, quando eu cheguei para Jesus, trouxe um despertamento na minha casa. Chegou um avivamento de uma casa que já era cristã. Eu não sei por que, assim, foi. Acho que foi uma providência de Deus. Minha avó era da Igreja Batista, passou 26 anos. E com o meu despertamento de ter uma experiência com Deus, ela veio para a Assembleia de Deus. E quando ela veio para a Assembleia de Deus, ela cantava no grupo, ela sempre foi uma mulher paciente, mas começou a ter mais fé. Mas ainda falando lá da infância, ela colocou a barraca aqui em Itabuna, porque lá em Belmonte ela trabalhava, tinha uma barraca e trabalhava no hospital, na maternidade. E nessa maternidade, quando ela veio morar em Itabuna, ela só trabalhava só na barraca, e dessa barraca ela é o que teve tudo na minha casa. A gente veio de uma família humilde. Lá no passado, minha avó pescou, lavou roupa. E quando ela começou a ganhar seus primeiros dinheiro, ela era uma mulher, mesmo sendo analfabeta, era muito educada, muito para frente. Gostava das coisas boas. À frente da época, né? Da época dela. Eu sempre digo assim, se minha avó tivesse estudado, feito uma faculdade, ela seria um revolucionista. Porque com tudo isso tinha espírito de liderança. Ela liderava toda a família. Tipo, filho e neto, ela conseguia chamar a atenção, conseguia guiar. Sempre queria que a gente estudasse. Eu tenho uma tia que ela é pedagoga, né? Ela é da Assembleia de Deus aqui em Itabuna. Ela sempre foi professora de escola dominical, dirige o círculo de oração, professora da área de teologia, que é filho dessa mulher que é analfabeta e fez assim um grande legado. Hoje eu tenho primos que já fizeram faculdade. Minha avó tem bisneto hoje fazendo faculdade, né? Hoje ela não está mais aqui para ver o que ela plantou, porque quem sempre incentivou todo mundo a estudar foi ela, porque ela não teve isso. Mas lá na infância, eu vendo ela trabalhar na barraca, quando eu era muito pequena ainda não vinha, às vezes eram os meus tios que traziam ela, ajudava. Mas quando a gente fez 7, 8 anos, já tinha que vir acordar cedo para trabalhar. E às vezes quando a gente é muito novo, a gente tem um sono mais do que quando está mais velho, né? E às vezes ela acordava a gente 5 da manhã para ajudar ela e dizia assim, acorde, já é meio-dia, a gente precisa chegar cedo na barraca. Porque naquela época não tinha mototáxi, era tudo ônibus.
E a gente precisava chegar cedo no ponto de ônibus para vender esse mingau, para ter o sustento, né? Ela acordava 2 e saía 5 da manhã já com tudo pronto. E isso eu vi que eu aprendi a negociar. Ainda com 7 anos de idade, os meninos da minha época gostavam muito de brincar, eu também gostava de brincar. Mas quando eu vi uma oportunidade de ganhar um dinheiro, naquela época tinha muito parquezinho, né? Que vinha para a cidade, os circos. Tinha muito terreno baldio, não era? E ali foi quando eu tive a primeira ideia de comprar umas laranjas, descascar. Acho que eu já tinha via isso de outras pessoas. E fui pro parque, a vez de brincar como os meninos da minha época, eu tava vendendo, levei um tamborete com a bandeja e fui vender essas laranjas. Isso, quando eu tava crescendo, assim, minha família falava isso, tipo, todo mundo tava brincando e você tava vendendo. Mas a gente, não sei, eu fazia porque eu acho que eu via que, pra época, a gente necessitava ter um dinheiro, né? Não podia ficar só na avó que dava, que sustentava. E isso, eu sempre estava com minha avó vendendo mingau, eu estava sempre com minha mãe que vendia Avon, vendia revista, vendia leite na porta. Né? Minha mãe é uma pessoa que é muito ligada à minha avó e nunca teve vergonha de nada. Que desde criança ia pescar com minha avó, lá no Rio de Belmonte, que saía para vender, que ia buscar a trouxa de roupa na casa das pessoas para lavar essas roupas, ia entregar. Ela nunca teve vergonha dessas coisas. Hoje ela tem 64 anos, mas é uma pessoa até hoje que cuida de todo mundo assim da família que está precisando, igual a minha avó mesmo. E ali, quando eu, com 7 anos eu vendia, com 9 anos minha avó adoeceu. Ela começou a ter hemorragia. Naquela época não se contava para criança que os mais velhos estavam doentes, né? Só falava que minha avó estava doente. E minha avó teve que se afastar do trabalho e ela foi ficar na casa de minha tia no Conceição. E ali, como a barraca era o sustento, eu tenho um primo, que é isso que eu estou dizendo, que era muito ligado a mim até hoje. Ele é mais novo do que eu, mas ele era mais esperto do que eu ainda. Ele conhecia a cidade, ele andava de pé por aí. E a gente foi vender juju, picolé pela rua. Que minha mãe tinha ido para Salvador, porque meu padrasto tinha ido para lá trabalhar. E com isso a gente vem. Eu comecei a andar na rua como assim. Antes eu não andava tanto, só andava até o bairro de Fátima e voltava para casa. Ia para a escola. E assim eu comecei a conhecer e comecei a gostar de vender. Então, quando a gente não estava vendendo juju, a gente vendia, que naquela época a pessoa ia na sorveteria, né? E a gente pegava, tanto picolé ia vender, quando voltava prestava conta. E assim começou a gente vendendo essas coisas. Isso eu já tinha 9. Aí eu fui para Salvador, passei um ano com minha mãe, que ela estava lá, voltei. Com 11 anos eu tive que voltar para lá, porque minha avó ia operar. E a gente ficou um ano lá. E nesse período que minha avó estava doente, ela não podia sair. E eu só sabia que ela estava doente e não sabia o que estava doente. Depois que eu vim descobrir, né? Ela fazia o mingau, que depois se repete essa história lá na frente. E eu e esse primo meu, a gente ia vender esse mingau. A gente saía com cesto, montava a barraca, eu vendia o mingau e depois eu voltava para casa. Aí quando era de tarde, a gente ia vender o juju ou o picolé, porque ela estava doente na casa da minha tia. Então, isso me ensinou a negociar. Tipo, não ter vergonha de quando uma coisa não está dando, você faz outra coisa. Agora mesmo, como a senhora conhece, minha esposa tem uma barraca de bolo salgado ali no calçadão. E minha prima, eu tenho minha prima que era mais velha que eu, ela tem 2 meses que faleceu. Aí quando ela viu eu colocando a barraca, ela falou: as coisas se repetem, você ajudava a vovó e agora você está ajudando sua esposa aqui colocando barraca. Eu falei: como você vê, né? A gente aprende uma coisa lá atrás e quando a gente foi montar a barraca, a gente não tinha dificuldade nenhuma, porque eu sabia o que era aquilo, eu sabia montar. Hoje eu acordo de manhã, eu monto as coisas para ela, eu ajudo ela, mesmo trabalhando no salão, ajudo ela a fazer as coisas, né? Ela que faz tudo, mas eu tô ali sempre dando um suporte. Então, com isso eu estudava, trabalhava com ela e sempre vendendo. Quando eu comecei
de criança também eu gostava de cabelo. Naquela época não era muito aberto trabalhar com cabelo, né? Não tinha muito cabeleireiro, as pessoas tinham cabelo cacheado, usava muito penteado. Quando eu comecei, ainda com 13 anos, eu ouvi no rádio que tinha um curso na Zélia Lessa. A gente ouvia muito rádio antigamente, né? E eu pedi para minha mãe que ela fosse lá me matricular, porque não podia me matricular que eu era de menor, tinha que ser com os pais. Ela me matriculou e eu passei ali uns 2 meses naquele curso, mas na mesma época eu tinha um curso de flores, de arranjo, que a pessoa aprendia a fazer as flores e depois montava os arranjos. E eu tinha umas vizinhas que estavam fazendo esse curso e às vezes eu terminava meu curso e ia esperar ela para a gente ir embora todo mundo junto. E eu gostei do curso de artesanato de flores. E eu ficava ali ajudando o pessoal fazendo as coisas. E um dia a professora perguntou se eu queria trocar de curso, que estava vendo que eu estava gostando demais. E não é que eu acabei gostando e quis trocar de curso. Já estava no cabelo e fui fazer o curso de flores. Ela tem a professora Magali, que ela é falecida. E ali quando eu comecei, eu passei os meus 13, 14 anos, eu fazia flores e fazia arranjo, as pessoas me encomendavam e eu passava a noite trabalhando, fazendo essas flores para dar conta daquilo que eu estava fazendo. Que foi nessa mesma época que eu acabei tendo um encontro com Jesus real, né? Que a gente mesmo nascendo no Evangelho, a gente sabia que a gente precisava tomar uma posição de seguir a Jesus. E eu desde criança dizia, quando eu crescer eu vou ser cristão, porque a mentalidade ainda nossa, não sei se era ensinado sem querer, que parece que o Evangelho era coisa dos adultos. Como eu pensava que era só os adultos porque quando cresce que se batiza, eu falava, quando você crescer, eu vou servir a Jesus. Então, quando eu fiz 13 anos que eu fui na igreja e tomei uma decisão de seguir a Jesus de verdade, que aconteceu várias bênçãos na minha vida através dessa decisão. Nessa época foi que eu comecei a fazer o curso de flores e as irmãs da igreja sempre gostavam, eu sempre tive habilidade com os mais velhos, né? Sempre gostei de andar com os mais velhos. E as irmãs da minha igreja, do grupo de visita, gostavam de passar na minha casa para me visitar. E também ver as flores que eu fazia, os arranjos. Então a irmã Nerita, que a senhora conhece, né? Mãe de Clara, irmã Leda, que é uma irmã antiga que já faleceu, várias irmãs pioneiras que assim, hoje já estão com o Senhor, mas que me ajudou muito na minha adolescência, na minha caminhada em oração, de fazer visita. E isso estimulou esse lado de quando eu era criança que acompanhava as vigílias. Logo eu comecei a ir para a rua com o grupo de jovem. Eu era um jovem tímido. Mas como eu era tímido, mas eu queria ir para a rua evangelizar. Então eu ficava perto de alguém que gostava de conversar e eu entregava os folhetos. Como eu não sabia falar muita coisa e tinha vergonha, né? Adolescente tem vergonha das coisas, né? E eu estava naquela fase de adolescente, 13 anos. Então eu falei, eu fico perto de alguém que conversa e eu acabo fazendo a obra de Deus. Então foi assim que a minha trajetória no começo cristã. Você até a adolescência, né? Chegando nesse ponto da sua adolescência, aí você vê como a importância de ensinar as crianças, né? A um caminho, né? Um caminho a gente, que deve andar, vendo né? sua história, Alan, a gente vê que muitos jovens hoje, pelas dificuldades, estão indo para as drogas, estão morrendo cedo. E você teve tudo, não é? Eu digo assim, se não fosse a sua avó, hoje você lembrando desse legado da sua avó, hoje é uma homenagem a ela também, né? Amém, obrigado. A história dela, a vida dela, o esforço dela para poder sustentar a família com a barraca de mingau, né? Isso. E trazer você para trabalhar. Então, hoje a gente traz essa reflexão, é muito interessante a gente trazer também essa reflexão, trazer, né, esses assuntos, para a gente, às vezes, ver tantos jovens nas drogas. Então, é mais uma questão mesmo de estrutura familiar, né? É mais uma questão de ter pelo menos uma pessoa na família que esteja uma cabeça ali em pé,
estruturada que diga, vamos gente, vamos trabalhar, bora colocar aqui uma barraca, vamos fazer alguma coisa, vamos meninos trabalhar e colocar os meninos cedo para trabalhar. Isso é E importante eu acho que é mesmo. o caminho para fazer bons cidadãos, não é, Isso. né, Alan? É, Então, como você viveu ali entre tantos coleguinhas seus, você já tinha um pensamento, não, eu quero ganhar dinheiro. Enquanto eles brincavam, você dizia, não, eu vou vender a laranja. Então, essa reflexão é de você poderia ter perdido seu foco, mas estava ali sua avó, que estava ali ensinando, até seu primo também, não só você. Bora trabalhar, os meninos, bora colocar aqui, vamos caminhando. E aquela mulher ali levando, né? Uma mulher que não estudou, mas tinha uma sabedoria incrível, né? muito, né? Então, hoje você é o que você está aqui, né? Você hoje é um grande profissional na sua área, casado, tem uma filha, né? É presbítero, né? Da Igreja Assembleia de Deus. Todo o caminho que você trilhou para chegar até aqui é porque você teve uma base, você teve um suporte. Então é muito bom a gente trazer, né, isso e mostrar que é importante o trabalho, colocar os jovens, né, para trabalhar, alguém da família ter esse posicionamento e também a igreja, não é? A igreja, levar para a igreja, levar para os caminhos do Senhor. E a igreja realmente ela é de grande importância. Às vezes eu comento que quando você tem uma igreja com uma boa liderança, tem adolescente que se apega tanto a isso que às vezes ele não quer obedecer os pais. Mas na igreja ele se apega e obedece, né? Grande valores da família eu aprendi com minha família e também com a igreja. Porque assim, na família você aprende oralmente, ouvindo, né? Que deve fazer tal coisa. Mas na igreja, com a base da palavra de Deus, você está na escola dominical, você aprende que você tem que ser e você aprende na palavra que está escrito que você tem que ser. E eu sempre, na adolescência, eu sempre gostava de comprar livros. Eu sempre gostei, em uma época que livro era caro, mas eu comprava livro para ler. E eu sempre, uma coisa que me chamava a atenção era a família. Deus sempre me levou a comprar livro que falasse sobre ser um bom marido, como deveria tratar a esposa, como a mulher deveria agir como os filhos. Eu assim, não sei por que eu gostava de ler essas coisas. Eu acho que por querer ter uma família baseada na palavra de Deus, eu gostava de ler sobre família. Né? Se você chegar hoje na biblioteca, hoje tem vários livros, e são livros mais antigos, né? Que, tipo, no período de 93, 2000, eu já comprava literatura, né? Tipo, as coisas da CPAD, revista Escola Dominical, livro, sempre estava ali me estruturando para Deus me dar uma família segundo o coração dele. Não que em família não venha, às vezes, ter uma falha, mas hoje eu tendo uma filha de 11 anos, eu percebo que o exemplo fala muito. Como a gente conversou mais cedo, que eu falei assim, ela tem vezes que ela gosta de coisa que a gente não ensinou. E ela fala que gosta daquilo. Mas eu vejo que são coisas que a gente gosta. Mas sem querer a gente passa esses valores para ela, né? Ela é uma menina comportada. Pra gente que crê nos dons espirituais, Deus já me falou que ela seria que ela seria uma menina missionária, que escolheu ela desde o ventre. E tudo que a gente vê, ela é muito dedicada realmente à palavra de Deus, mesmo sendo nova. Ela é muito já rege grupo, já saiu para evangelizar. Quando ela nasceu, eu e minha esposa, na realidade em 2008, eu tinha acabado de fazer 28 anos. Na igreja eu sempre trabalhei em departamento, participei dos departamentos. Mas com 27, Deus começou a falar comigo que eu precisava abrir uma obra no Parque Boa Vista. É o bairro que eu moro. Não tinha uma igreja da nossa denominação. E aqui o Espírito Santo começou a falar que eu deveria fazer aquilo. E como Deus começou a falar, a nossa igreja tinha lançado uma revista falando sobre missão integral. Era tudo sobre missões.
E a gente começou uma campanha de oração e o evangelismo na minha casa. A gente orava. Domingo a gente saía para evangelizar no meu bairro ali. Coloquei um propósito de evangelizar rua por rua e casa por casa. Então a gente orava. Domingo a gente saía para evangelizar cada rua. Tipo assim, a gente evangelizava quarta rua. No próximo domingo a gente começava da onde terminou até a frente. E segunda-feira a gente estava em uma campanha de oração, que durou um ano E depois de um ano, o Espírito de Deus ele falou aonde queria que fundasse a igreja. Era uma casa que estava fechada há anos, ninguém sabia quem era o dono. E Deus preparou e a gente colocou a igreja naquele lugar. Assim, quando passou quase um ano, eu pensei que não ia aparecer. Eu falei, Deus, eu vou procurar outro ponto para abrir essa congregação. E Deus falou, não, eu quero neste lugar. Ele não permitiu que eu abrisse em outro lugar. Que tinha outro ponto, mas ele falou, eu quero aquele ponto de esquina. E quando foi 2008, a igreja foi inaugurada. E ali eu vi grandes bênçãos, pessoas sendo salvas, criança crescendo ali no Evangelho. Eu me lembro falando de criança, de uma situação que umas crianças que a gente começou a levar cedo para a igreja. E a avó dele, a bisavó, ele era de outra religião, né? E ela não levava os meninos. E os meninos começaram primeiro a ir para a igreja. E um dia ela convidou os netos, depois de 3 anos depois, por aí, para os meninos ir em uma religião uma religião que era contrária ao que a gente aprendeu na palavra de Deus. E convidou para os meninos ir, e os meninos falaram assim, eu não quero ir, eu não gosto disso. Aí eu lembrei que tia Jo, que trabalha com isso, falou, o coração da criança é de quem chega primeiro. E aquelas crianças que estavam ali, que estavam sem esperança, tinha criança que era muito pequena e revoltada, porque não era criado com a mãe, que a mãe teve que ir embora, largar eles com a tia. E quando esses meninos chegaram na igreja, o coração deles mudaram. Eles gostavam de ir pro culto, eles gostavam de ficar perto de mim. Tinha uns que tinham até ciúme, né? Se outro chegasse e sentasse perto. Aí eu chegava na igreja, botava todo mundo perto de mim sentado, que era a garantia deles ficar na igreja. E isso, eu vi uma geração crescendo na presença de Deus. Pessoas que eu vi criança entrando na igreja, e quando eu saí assim, 5 anos e meio depois, pessoas já estavam quase jovem e estava lá na presença de Deus. Então você às vezes com a palavra você consegue libertar uma geração, né, para não cair no erro. E a importância da gente obedecer a Deus quando Deus fala assim, faça tal coisa, né? Essa é uma das bênçãos que eu tenho para contar, assim, que são muitas, sobre essa questão de evangelismo e de obedecer a palavra de Deus quando Deus fala assim, faça tal coisa. E muitas vezes eu fui, não que não tenha luta, que mesmo Deus falando as coisas tem luta, mas o resultado é a vitória. Não pode desistir, né? Não pode desistir. Porque depois daquilo ali vai vir a bênção, vai vir a vitória, vai vir o renovo, não é? Isso. Vem tudo que o Senhor preparou para entregar para nossas vidas, né? Alan, vendo você, né? Às vezes a gente passa pelas pessoas, muita gente para lá e para cá, né? Aquela multidão. Então, em meio às multidões, tem sempre histórias, né? Sempre histórias, sempre gente ali que está num caminho para chegar a uma vitória, né? Vencendo dia a dia dificuldades para chegar a um propósito. Deus fazendo aquele caminho daquela pessoa, né? E você é uma dessas pessoas iluminadas. Amém. Iluminadas, né? Ouvindo você, ouvindo a sua história, da sua garra, né? Do seu jeito, né? Que você se empenhou, né? E acreditou, né? Em você também. Acreditou primeiro em Deus, depois em você. A gente vai falar nesse instante, né? Que você já fez tantos cursos, né? Mas eu queria passar, Rafa, agora aquele recorte do jornal que fizeram a matéria com sua avó, né?
do Mingau, né? Que fizeram a matéria, mas ela não estava no dia da matéria, estava sua mãe, né? Ela Sua avó estava teve um acidentada, acidente, foi. né? Teve um acidente, tá aí o jornal A Região. Sua mãe ali, né, na barraca, que sua avó aí conta a história, né? Que a sua avó teve um acidente e sua mãe que estava ali no dia. Então, o doce, como é que fala? Na outra página tem o O doce mingau. doce mingau. O doce? Negócio do Ah, o mingau. doce negócio do mingau. Então tá aí essa matéria, saiu no jornal A Região, com a dona. Como era o nome dela? Minha mãe, Não, sua avó? Margarida. Margarida e sua mãe que tá ali. Como é o nome dela? É de Noélia. É de Noela, que estava ali no dia, na barraca, né? Que a mãe, né? Dela, que é sua avó, tinha acidentado. E aí tá essa história linda de uma mulher que criou, né, a família vendendo mingau. E assim, é muito importante isso. Essa mulher deixou história, como muitas mulheres deixaram um legado É. aí, que começaram com um pequeno negócio, né? E depois foi crescendo. E a Alan, né, tem esse sangue, né, empreendedor, né, para os negócios, que você também negociou com confecções, com roupas, né, teve loja Isso. também, né? Hoje eu tenho um pequeno espaço ainda no meu salão. Antes, antes da pandemia, eu tinha colocado um salão com roupa na Califórnia. A gente, às vezes, como a gente não tem um capital, você acaba arrumando uns pouquinhos, né? Quando eu tinha acabado de arrumar, botando minhas portas de vidro, tinha feito um mês. A pandemia chegou. Um mês que eu tinha colocado aquelas portas para melhorar. Que ali era o salão e a roupa. Então a gente teve que fechar. E primeiro a polícia passou e falou que era 15 dias que era para fechar. A gente ficou meio esperando, não podia atender os clientes, que era no salão. Aí eu peguei um secador, escova e comecei a fazer uns. Tipo, vai lá para casa que eu faço. E eu fazia o cabelo do povo, mas no salão não podia entrar. E a gente esperando. E acabou que nesses 15 dias acabou indo para 3 anos. Depois de um mês que eu vi que a pandemia não acabava, eu acabei entregando o ponto do homem e pegando minhas coisas e levando para casa. Então eu levei a loja, a minha casa cheia de coisa, né? De móvel do salão, móvel da loja, as roupas. Então a gente ficou assim um período ruim sem vender. As coisas que acabou assim nos sustentando, primeiro a mão de Deus, e que algumas pessoas me procuravam e eu conseguia fazer aquele trabalho em casa. Então, eu fiquei um grande período de pandemia em casa, como todo mundo ficou, né? Quando foi, acho que há 2 anos atrás, 1 ano e meio, foi quando eu resolvi voltar para o centro, né? Muita gente que eu conhecia, como a senhora mesmo fazia o cabelo lá, né, na Barra do Rio Branco. Porque assim, quando eu casei, eu estava no centro da cidade. Aí minha esposa engravidou e eu não tinha uma casa própria ainda. Eu tinha uma laje que era para mim, que eu tinha começado a construir e não tinha terminado, né? Eu tinha feito 2 cômodos, porque eu fiz 2 cômodos aí fui trabalhar para Jesus na igreja do Parque Boa Vista. Logo depois o Senhor abriu a porta, então eu me dediquei 4 anos e meio só trabalhando na igreja. Com mais 1 ano de evangelização, deu 5 anos e meio trabalhando naquele bairro com a comunidade. Aí minha esposa, eu tinha 2 anos tomando conta da igreja. Deus fez que eu conhecesse minha esposa. Porque assim, 10 anos antes, né, voltando um pouquinho, um dia eu sempre falava para Deus o jeito de uma mulher que eu queria. Uma mulher crente, usada por Deus, obediente, que obedecesse a Ele primeiro, né? Então, quando um dia Deus usou uma pessoa e falou assim, você me usou em profecia e falou assim, aquela mulher que você quer daquele jeito que você pediu, eu vou te dar. Mas eu vou te dar você trabalhando para mim. Quando você estiver no meio da obra trabalhando, eu lhe dou. Isso passou 10 anos. Fui trabalhar para Jesus. Acabei me esquecendo. E quando eu estava na congregação com 2 anos, eu viajei para Pernambuco e conheci minha esposa.
minha futura esposa, que hoje é minha esposa, né? E Deus falou assim: é essa moça que eu preparei para você. Deus usou uma pessoa lá, quando eu cheguei, falou que ele me levou naquele lugar e que tinha uma bênção da parte dele para minha vida. No outro dia eu conheci ela e Deus abriu a porta. Em 7 meses a gente estava casando. Logo ela veio trabalhar comigo na obra, né? Acabou virando um casal missionário. E ali depois Diz que Deus apresenta pessoas com propósito, né? É, Não é? Ele apresenta para projetos, né? Propósitos. e isso assim, mesmo a gente casando e tal, a gente passou por muita coisa difícil, né? Como todo mundo passa. A gente casou, teve pandemia, teve isso, quebra no país, então a gente também sofre com isso. Mas a gente foi muito sempre dedicado à obra de Deus. Quando a gente estava no Parque Boa Vista, cuidando da congregação, como aqui é aberta a falar das coisas de Deus, um dia uma irmã teve uma visão dizendo que a gente viu a gente em um barcozinho e que Deus pegava a gente de um barcozinho e botava em um barco grande. E eu não sabia o que era. Quando chegou o tempo que a gente entregou a congregação, que Deus tinha falado que tinha chegado o tempo, a gente entregou a congregação e eu voltei para a sede. Quando depois a gente acabou fazendo um projeto de evangelização que Deus nos deu, eu e um colega meu e as nossas esposas trabalhavam junto. E ali a gente começou a fazer um trabalho de evangelização que acabou dando o nome Eu Ganho Mais Um, mas foi um projeto dado por Deus. A gente adotou o nome de um projeto que já tinha na igreja geral, né? E Deus abençoou muito aquele projeto, que a gente evangelizava nas casas, nas ruas, e o projeto era abrir congregação em bairro que não tinha, né? De levar a congregação para aquele lugar. E isso a gente, em 3 anos e meio, porque era o projeto, a igreja está com 78 anos, e o projeto daquela época era o projeto de 70 anos da igreja. A igreja acho que tinha 38 portas abertas, e o nosso projeto era chegar a 70 portas abertas. No dia que a igreja fez 70 anos, a gente tinha 70 portas abertas para glorificar o nome de Deus, entre trabalho de casa, entre congregação e culto nos lares. Assim, Deus honrou aquilo do projeto que a gente colocou, que Ele colocou nas nossas mãos. Então a gente sempre foi um grupo assim, um casal dedicado à obra do Senhor, né? E Deus tem abençoado nossas vidas, mesmo com todas as dificuldades que a gente passa hoje em Itabuna, né? No programa que estava passando antes aqui, estava falando da crise do cacau, né? O que a região passa, a gente acaba afetando as nossas vidas, mas Deus tem cuidado de nós. É isso, como você disse, as dificuldades vêm, mas quem tem fé, tem força para trabalhar, né? Isso. Deus vai sustentando, como tem sustentado sua vida. E você, com seu salão, né? Você tem vários cursos, né? Já fez vários cursos também, né? Sua esposa também, na área de gastronomia também. Porque a Isso. barraca dela não é só uma barraquinha não, Barbosa. É umas delícias. Ela tem uma barraca ali, né, na Rui Barbosa, que são coisas gostosas mesmo, viu? Chama Delícia da Torta. Quando a gente casou, eu casei com ela, ela tinha uma lanchonete lá na cidade dela. Mas geralmente a cultura é a mulher casa e segue o marido, né? Então a gente casa. Eu viajei 10 dias antes do casamento pra gente ajeitar todas as coisas. E quando a gente casou, ela trabalhou até o final de semana, um dia antes da gente casar. Só que ela tinha uma lanchonete fixa. Só que quando ela casou e a gente precisava ir embora, porque eu precisava vir embora rápido, porque eu tinha igreja para tomar conta, né? Ela olhou pro lado e vou entregar essa lanchonete a quem? Ela saiu oferecendo de graça para quem queria ficar com a lanchonete. Ela acabou chamando a irmã dela não podia porque tinha as crianças pequenas. Ela chamou uma tia dela e deu de presente a lanchonete para a própria tia. Quando a gente voltou um ano depois, a tia está assim, muito agradecida, porque a tia não tinha trabalho. E porque
ela é de Pernambuco, e ela, assim, cidade pequena, quase todo mundo é parente, né? E o avô dela teve 18 filhos. Teve 10 com a mulher morre, e ele tem 8 com outra mulher com o segundo casamento. Então, você procura na cidade, metade são parentes. E uma a madrasta da mãe dela veio agradecer que assim a filha estava sem trabalhar, sem ter uma esperança em uma cidade pequena, e Cristina chegou, foi abençoada no casamento e deu a lanchonete dela para essa tia, para ela com tudo dentro, para ela poder trabalhar, e ela ficou assim muito próspera. E a gente veio aqui trabalhar na obra de Deus, né? E aí ela já me ajudou no salão, ela sempre gostou de fazer bolo, fazer salgado. Então, assim, quando a gente chegou, eu vim pro centro pra gente colocar o salão, mas como ela sempre gostou disso, eu falei, então vá trabalhar ali. A gente tá no calçadão. O melhor lugar de você vender é ali, que passa todo mundo. Ela começou a trabalhar e tem sido o maior sucesso, assim. As pessoas procuram. Se um dia ela é cansativo, né, que trabalhar comida mas no dia que ela não coloca, as pessoas reclamam. Já se acostumaram, né? Já acostumou. Ela faz faculdade também, né? Ela faz faculdade. De que ela faz? Ela faz interdisciplinar em humanidade. E você? Eu estou fazendo produção cultural. E assim, eu fui abençoado por Deus nessa área há 20 dias atrás, que consegui essa vaga. Nessa dificuldade toda de trabalho, de luta, eu sempre queria fazer faculdade, mas ainda não tinha conseguido entrar. Às vezes pensava em fazer um particular, mas às vezes eu não gosto muito de coisa à distância, eu gosto de estar perto, né? Quando foi dessa vez, o Senhor abençoou com essa vaga, e eu tô lá há uns 20 dias estudando. Às vezes eu falo assim, duas dificuldades, uma dificuldade para entrar e outra para sair, né? E eu tenho já orado a Deus que Deus me ajude a sair de lá no tempo certo. E a gente trabalhando no salão, eu trabalho com cabelo, né? Eu sempre me dediquei a fazer cursos, gosto de fazer curso mesmo, na área de cabelo, área de estética, porque além de ser cabeleireiro, eu sou massoterapeuta, né? Trabalho com massagem, trabalho com design de sobrancelha, limpeza de pele, são áreas que eu gosto. Então, como eu gosto, eu procuro sempre estar atualizado. Sempre viajo para São Paulo, eu sempre preparo uma viagem. Eu sempre estou. Esses dias eu fui para Belo Horizonte fazer engenharia em curtinhos, de cabelo curtos, com o Gi Novaes, um cara assim muito respeitado na área dos cabelos curtos. E estamos ali, trabalhando. Correndo o dia inteiro, né? Ô Alan, sobre esse mercado informal, né? Que ela ali naquela rua, né? Na Rui Barbosa, onde tem mais pessoas, né? Que tem ali aquelas barracas, empreendedores, né? Que estão ali. O que é que você acha? O que é que falta? O que é que você acha que falta de incentivo, né? Da prefeitura para vocês que estão ali nesse mercado informal? Você acha que precisa, né? Que eles ajudem mais vocês? Que haja mais assim um empenho da prefeitura ali, uma organização naquela rua, porque é uma rua muito movimentada ali, né, na Rui Barbosa, né? É uma rua assim, além o movimento, as pessoas que vêm de outra cidade acabam passando por ali, né? Minha esposa, ela tem muito cliente que vem de fora, que vem se consultar. Assim, eu já ouvi sobre projeto que a prefeitura quer colocar as barracas arrumadas ali. O ano passado era mais assim, cada um estava mais fora do lugar, eles demarcaram os lugares para cada um ficar no quadrado, né? Assim, já deu uma melhor organização, mas eu vejo que, como é centro da cidade, precisaria dar mais uma organizada, tipo, ficar mais padrão, né? Às vezes você vê em outra cidade gente que trabalha com artesanato, alguma coisa, geralmente eles têm um espaço, né? Que mais organizado pela prefeitura. E ali, mesmo tendo melhorado essa parte do espaço, eu acredito que se conseguir colocar esse projeto em pauta, né?
que eles já passaram falando que queria fazer, botar as barracas padrão, que melhoraria muito para o pessoal, né? Tipo, até melhorar a visão da cidade, do centro da cidade. É porque há 30 anos atrás foi feita aquela matéria com sua avó, né? Isso, No jornal A Região. E na matéria fala que deveria ter aquele lugar das pessoas que vêm de Mingau, não é? O cantinho do Mingau, aquelas barraquinhas isso. separadas, né? Que até seria para uma coisa mais até turística também, né? Da cidade, não é? Que acabou ficando só no projeto, Só né? no projeto, é. Então fala nessa matéria, 30 anos atrás, né? Quando o Jornal Região fez a matéria com sua avó, fala sobre isso, que poderia ter o canto, o lugar do Mingau, do acarajé, né? É. A sua esposa que tem essa área de salgados, de bolo, para as pessoas estar ali naquelas barraquinhas, para as pessoas que vêm de fora, né, Barbosa, já saber onde está aquele cantinho ali, né? Do mingau, porque o mingau é uma coisa tradicional que tinha aqui em Itabuna, gente que não sei se ainda existe, né? Ali perto da rodoviária, que as pessoas iam ali comer mingau com pão. Ali, né, na rodoviária, de pai para E eu filho. acho que naquela matéria ali passa até sobre a questão do centro comercial na época, de Lourdes, que morreu, que era atrás da Cesta do Povo, e minha avó. Lourdes do Mingau. E sua avó, que era tradicional também. Isso. O jornal até fala que deveria honrar sobre essa questão, porque é uma cultura de negro, né, de índio, que a gente tem na nossa região, que os mais velhos às vezes vai morrendo e os mais novos já não sabem mais o que é o mingau de milho, de tapioca, né? Então, assim, quando minha esposa hoje ela faz os bolos confeitados, mas ela também faz de tapioca com leite condensado e o pessoal gosta muito. O pessoal às vezes passa e o de puba, principalmente os mais velhos que gostam desse bolo. As pessoas passam só para comprar esse bolo de puba, que eles falam que não encontram mais na cidade, né? De achar um bolo de tapioca, um bolo de puba, que é uma coisa que quando a gente era criança a gente via muito fazer. Se fazia também muito em casa, né? De aipim, né? E de aipim também. É o bolo de aipim. Isso. Ela, sim, de vez em quando ela faz, mas o de puba ela faz todos os dias de tapioca. Então são comida nossa que a gente precisa manter a cultura, né? E não deixar se perder. Alan, você com 44 anos, você me falou, Isso. jovem, já passou por uma etapa da vida, né, Barbosa? E eu acho interessante os seres humanos que eles conseguem vencer, né? Aí eu fico todo dia ali, o dia a dia, você chegar até aqui, né, vencendo, e chegou, né? E agora, quais seus projetos? O que é que você sonha, né? Quais seus planos? Ainda se engajar mais na obra de Deus também? Isso é uma, assim, às vezes a gente pensa, fala, eu vou para a faculdade, parece que eu estou distante. Mas na igreja, há 20 anos atrás, eu sempre fiz muita coisa na igreja. A gente que é criado na igreja acaba aprendendo a fazer muita coisa lá, né? E hoje, quando você chega na faculdade, você vê que muita coisa que você faz na igreja é uma matéria na faculdade. Você fala, eu nem sabia que isso era uma matéria. Você ainda vai aprender a fazer o projeto. E lá na igreja, às vezes, você faz tão natural fazer um teatro com jovens, fazer uma peça, né? Fazer um grupo de dança. Fala, meu Deus, essas coisas são tão natural aqui. E às vezes lá a gente tem... As equipes estão montando para fazer isso. Os professores estão ensinando como fazer. E cada vez que eu aprendo mais um pouco na vida, eu quero colocar aquilo na obra de Deus. Falo, meu Deus, lá na igreja dá para fazer tal coisa. Não que seja a igreja em si, o templo, mas eu gosto de trabalhar com pessoas. Eu falei assim, às vezes eu sei que gente, às vezes dá trabalho, mas eu ainda gosto de trabalhar com gente. Eu gosto de ver gente com a vida transformada, eu gosto de ajudar pessoas, assim, eu gosto de conversar. Tem gente que acaba dizendo assim, se você sair daqui para ir ali, você conversa com 10 na estrada. Eu falei, não é eu que conversa, é o povo que conversa comigo. Porque as pessoas, hoje, a gente está, às vezes, se fechando na rede social, né? E as pessoas não conversam mais com o outro, não dá mais atenção. E quando alguém vê em você
uma pessoa que pode conversar, pedir um conselho, a pessoa vem até você pedir, quer te ouvir. Tem gente que acaba indo no salão e fala assim, eu gosto de vir aqui porque eu quero fazer o cabelo e quero fazer uma consulta de psicologia. Aí eu falo assim, não precisa ser tanto, né? Mas as pessoas gostam de conversar e se as pessoas dizem que gostam de conversar, que assim, pra mim, talvez eu acho que minha palavra não seja tão boa, mas se acaba chegando no coração da pessoa, é porque eu acho que a palavra de Deus é que faz isso, que chega no coração da pessoa e traz paz, né? É porque o cabeleireiro, geralmente, as pessoas buscam ir para um salão onde elas também fiquem à vontade, né? Que é isso. Onde Se elas sentem em tenham, casa, né? se sentir em casa, conversa. Então, ter esse amigo também, né? E pessoas... tem pessoas que eles gostam de gente mesmo. O cabeleireiro, ele mostra que ele gosta de gente, né? De cuidar de gente, né? Gosta de transformar, né? A pessoa pode estar triste, a gente quer melhorar o cabelo, exatamente. dar uma dica de roupa, conta um caso para dar risada. E assim, como eu já tenho 20, acho mais uns 23 anos trabalhando com cabelo. Então acabou crescendo uma geração, né? Eu tenho um sobrinho que eu tenho foto com ele cortando cabelo, ele é muito novinho, hoje eles são pais, né? Tipo, eu casei com 31 anos, por isso que eu tenho uma filha de 11. Mas se eu tivesse casado cedo igual meus primos casou, ele da minha idade já são avós já. Então, eu tenho até uma foto da minha primeira cliente, que foi essa prima minha, que faleceu há 2 meses atrás. Eu tenho foto a primeira vez fazendo o cabelo dela. Pena que ela não está aqui mais conosco, mas eu sei que está com Deus, né? E esses dias eu estava no shopping, uma menina me parou e falou, uma moça falou, você que é Alan? Eu falei, sou. Eu falei, você? Ela falou, sim, eu sou Tainá. Eu ia com minha tia no seu salão quando eu era pequena. Aí tá, quando ela falou da tia, eu lembrei dela. Eu falei, lembro, tem muitos anos. Ela falou assim, mas eu nunca esqueço dos vídeos de pregação que você botava. Tipo, né? Aquilo que a gente faz, assim, às vezes tão naturalmente, uma criança que estava lá nunca esqueceu das mensagens bíblicas, né? Então, assim, nessa caminhada também no salão, eu tenho muito testemunho de pessoas que conviveu comigo, que ali eu colocando um DVD, ou botando um hino, conversando sobre a palavra de Deus, e a pessoa mais tarde se converter. E dizer que se converteu porque ali ela ouviu a palavra de Deus. Eu tenho, esses dias uma vizinha minha faleceu, que era uma pessoa assim, fez parte da minha infância, era professora na época, na escola que eu estudava. E a neta dela veio, né, no enterro, e eu não tinha visto ela crente ainda. Ela é de família que não era cristã. E essa menina me procurou no enterro e falou assim, Alan, eu quero te agradecer, porque foi por causa de você que eu cheguei até Jesus. Olha que maravilha, Alan. Você coloca seu trabalho, né, para o reino de Deus. Alan, nós chegamos ao final, né, Barbosa? Chegamos, né? Eu quero agradecer a Deus. Amém. Por você, pela sua história. E que Deus continue te abençoando. Quero agradecer a Deus, louvar o nome do Senhor por este momento aqui. Amém. Obrigado a vocês. E dizer que você continue, né, sendo essa pessoa que você é, esse ser humano que você é. E que sempre colocando o reino de Deus mesmo em primeiro lugar. Amém. Que Deus continue te abençoando. Amém. Eu que agradeço a senhora, a Barbosa que está ali esperando, a TVI. E sempre pode contar comigo. Precisar de mim, estarei aqui. E que Deus seja louvado em tudo isso. Amém. Então hoje a gente contou a história de Alan. Na terça-feira estamos aqui com mais histórias. Deus abençoe. Ok, Vitória. Um abraço. Quadro, gente.